Vamos falar um pouco de um ente matemático que nos auxilia bastante, que é o vetor, né? Então a gente vamos definir já já o que é o vetor. Primeiro a gente precisa saber que nós temos na física as grandezas escalares e as grandezas vetoriais, tá? O que são grandezas escalares? Grandezas escalares são grandezas cujo a denominação, né? Quando você fala do valor numérico da grandeza e da unidade, ela fica muito bem, totalmente definida, né? Você consegue entender do que está se falando, né? Nós temos aqui, por exemplo, quando você fala de altura de uma pessoa, né? Quando você fala de uma área, né? Quando você dá o valor, a pessoa já entende realmente o que é, tá? As grandezas vetoriais já é diferente. A gente vai ver que a grandeza vetorial ela precisa de 3 informações para ser caracterizada, né? Que é o valor numérico com a unidade, que a gente chama de módulo, a direção que ela atua, né? A direção é a posição do segmento da reta, tá? Está na horizontal, na vertical, se está inclinado em tantos graus, né? E o sentido, né? O sentido é para onde? O sentido está relacionado com a seta. Então a gente vai ver a definição de cada um. A questão de vetor também é usado na biologia também, né? A gente tem aí, por exemplo, no caso da dengue, né? O Aedes aegypti, que é o vetor da doença, né? É ele que leva a doença para as pessoas. No nosso caso, nós vamos ver o vetor matematicamente dizendo, dentro da física, a gente vai ver que está relacionado também com levar para algum lugar, tá? A gente vai ver direitinho isso aí. Então vamos ver as definições aqui, ó. Então, ó, algumas grandezas físicas ficam bem determinadas por meio de um valor numérico e da unidade. Valor numérico e da unidade. Outras carecem de mais informações. Nesse sentido, vamos classificar as grandezas escalares ou vetoriais, né? Então nós temos aqui a grandeza escalar e nós vamos ver também a grandeza vetorial. E aí a gente vai definir exatamente o que vem a ser aqui um vetor para nós, tá? É bastante simples, bastante importante para a gente, tá? Isso aqui depois quando a gente for entrar na parte principalmente da dinâmica, né? Onde a gente vai falar de forças, né? A gente vai trabalhar bastante com a questão vetorial, tá? Então aqui nós temos grandezas escalares, aquelas que ficam completamente definidas por um valor numérico e uma unidade de medida. Então nós temos aqui a massa, né? A gente pode falar, por exemplo, de um determinado objeto, né? Que tem aí, por exemplo, 2 kg de massa, né? 2 kg de massa. Podemos falar de uma pessoa que tem uma determinada quantidade de massa. Quando você fala do valor da massa, né? Do valor da massa, pronto, você já definiu, não precisa falar mais nada, né? Quando você fala, por exemplo, do volume, né? Você precisa, né? Você precisa ingerir diariamente 3 litros d'água. Pô, tá bem definido isso, né? Você sabe o que são 3 litros d'água, né? Assim como você sabe o que é 1 quilo, 2 quilos, né? Determinada coisa. Tempo também é uma grandeza escalar, né? O dia tem 24 horas, ponto. Né? A semana tem 7 dias, o ano tem 365 dias, e assim segue. Então, tá vendo? São grandezas, ok, escalares. Você falou o valor e a unidade, você já deixou ela totalmente identificada, caracterizada, tá? Agora, quando a gente fala de grandezas vetoriais, aí não. Aí a gente vai precisar de mais informações, tá? Mais informações. São 3 basicamente, tá? Então, grandezas vetoriais. Há algumas grandezas que precisam de mais do que um valor numérico e da unidade de medida para serem compreendidas. Precisa de um valor seguido de sua unidade, precisa da direção e precisa do sentido. Então, olha, o valor, né? O valor
Esse valor vai vir acrescido de uma unidade. Esse valor aqui, nós vamos chamar esse valor de módulo, tá? Para nós aqui o valor vai ser módulo, tá? Então ele vem com a sua unidade, você tem também aqui a direção, né, e o sentido. Toda a grandeza vetorial, para ficar bem caracterizada, é necessário que a gente forneça o módulo, a direção e o sentido, tá? Então essas grandezas são chamadas de grandezas vetoriais porque precisam ser representadas por um objeto matemático ou um ente matemático chamado vetor, certo? Deslocamento é uma, deslocamento. Quando um carro se desloca, você precisa falar o quanto que ele deslocou, certo? O quanto foi que ele deslocou. Por exemplo, o carro deslocou 1 quilômetro, né? Para onde foi esse deslocamento? Então você vai ter a direção e o sentido do deslocamento. A velocidade do carro. Qual a velocidade do carro? Você olha lá e fala assim, esse carro está com velocidade de 70 km por hora. Beleza. A gente entende, 70 km por hora. Mas ele está indo para onde? Para a direita, para a esquerda? É um objeto que está subindo ou está descendo? Tá vendo? A gente precisa... Velocidade, deslocamento, são grandezas vetoriais, tá? Aceleração é uma grandeza vetorial, tá? Se você tem um carro que está andando a 100 km por hora e você aplica uma aceleração nesse carro, pode acontecer duas coisas. Ele pode aumentar a velocidade ou diminuir. Quando que ele vai aumentar a velocidade? Quando essa aceleração for aplicada no mesmo sentido da velocidade, aí vai aumentar. Agora, se você aplica a aceleração no sentido contrário, a velocidade dele vai diminuir. Então você vai desacelerar ele, tá? E a força é uma grandeza vetorial tradicional, né? Quando você aplica a força num corpo, você tem que saber o que efeito você quer nesse corpo, para onde você quer levar ele, como que você quer que ele desloque. Então, quando você tem isso, você precisa saber o quê? Qual é o módulo, a direção e o sentido dessa força. Tudo bem, gente? Aí nós vamos ver agora a questão do vetor. Como simbolizar um vetor, certo? Então vamos entender um pouquinho mais o que é um vetor e como é que a gente vai identificar aí as suas características, né? Então eu vou colocar aqui 4 vetores, tá? Então nós temos a posição desse vetor, desse outro vetor, o tamanho dele vai estar relacionado com o módulo, tá? O tamanho está relacionado com o módulo. Então você pega dois vetores, um de módulo 2 e outro módulo 4, o tamanho dele vai ser proporcional a isso, tá? Então vamos lá. Então temos aqui o vetor que eu vou chamar de A, primeiro vetor, tá? O vetor B, o vetor C e o vetor D, correto? Notem que essa é uma forma correta de você indicar um vetor, tá? Então você coloca a grandeza A com uma seta em cima, está dizendo que é um vetor. Se você quer fornecer o valor do módulo desse vetor, por exemplo, o que você tem que fazer? Quando você coloca o módulo dele, eu quero falar quanto mede o A, por exemplo. Bom, a gente vai ver daqui a pouco, eu coloquei um valor para eles aí, tá? Então, vou chamar um outro vetor qualquer. Vou chamar um vetor x, por exemplo, tá? Esse é um vetor x. Se eu quero indicar qual é o módulo desse vetor x, tá? Eu posso colocar assim, por exemplo, x é igual a 4 centímetros, por exemplo. Quando eu coloco o valor aqui, desse x, eu tenho que colocar ele em módulo, ó. O módulo do vetor x é igual a 4 centímetros. Tudo bem? Se eu não colocar essa seta em cima, então eu posso dizer que que o x, né, ele vale 4 centímetros. Eu não posso colocar o x com a seta e falar que isso é 4 centímetros. Tá?
Isso aqui não é correto. A nomenclatura aí, ela não atende isso. Isso não é correto. Eu posso colocar ele como x em módulo, né? Em módulo eu posso fazer dessa forma, sem problema nenhum. Aqui está correto. Como aqui também eu posso fazer. Colocar o x e o valor. Simplesmente. Tranquilo? Isso eu posso fazer, tá? A gente vai treinar mais essa questão de como que você vai escrever, né, com relação ao módulo desses vetores aí, tá? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Então nós temos o vetor A, B, C e D. Nós já sabemos que o vetor é um ente matemático que é utilizado para representar uma grandeza vetorial, né? Então, vimos que a grandeza vetorial necessita de módulo, direção e sentido para ficar caracterizada, tá? Certo? Então nós temos aqui característica do vetor. Então eu vou ter aqui o vetor A, por exemplo. Como é que vai ser a característica do vetor A? Tá? Então o A vai ter que ter módulo, direção e sentido. Tá? O módulo para esse A aqui eu adotei como 3 km. Eu estou falando de um vetor que está relacionado com o deslocamento. Tá? Então o módulo dele é de 3 km. Bom, mas eu preciso também o quê? Da direção e do sentido. Se a gente olhar para esse vetor a direção dele é horizontal. Horizontal. E o sentido dele é para a direita. Tá? Se eu não tiver uma outra orientação, né, por exemplo, um plano cartesiano, norte, sul, leste, oeste, então eu vou utilizar no visual que está indo para a direita. Então, esse vetor A ficou completamente caracterizado. Ó. Ele tem módulo de 3 km, a direção dele é horizontal e o sentido é para a direita. Vamos agora para o módulo B. Como é que eu vou identificar as características do módulo B? Então, o módulo B, notem que ele é menor que o A. Então, ele vai ter um módulo menor. Então, eu coloquei aqui como 2 km. A direção dele, ó, o A era horizontal, o B ele é vertical. Tá? E o sentido dele é para cima, subindo, tá? Para cima. Tranquilo? Tá claro, gente? Vamos para o módulo, vamos ver o vetor C. O vetor C é o maior de todos, né? Ele é o maior de todos. Eu coloquei aqui o módulo dele de 6 km, tá? Ele é horizontal também, né? E ele tem o sentido para a esquerda. O sentido dele é para a esquerda, tá? E para finalizar aí, o nosso vetor D. O vetor D, ele tem módulo, eu coloquei aqui, né, como módulo 2,5, né? Porque ele é maior que o B, mas é menor que o A, né? Eu coloquei como 2,5. A direção dele é uma direção inclinada, eu coloquei como 45 graus, tá? Inclinada de 45 graus com horizontal. E o sentido desse vetor, ele é o sentido subindo, ascendente. Tudo bem, gente, até aqui? Vamos fazer uma pequena revisão com relação à semelhança de triângulos, tá? Então a gente tem aqui um triângulo ABC, ele é retângulo aqui no vértice A, tá? Nós vamos pegar e traçar a altura relativa ao lado A, né? Perpendicular, né, a esse lado A, e aí a gente vai separar 3 triângulos semelhantes. Então, ó, traçamos a altura H, então nós temos o triângulo ABC, que é o maior, depois nós temos o triângulo ABH e temos o triângulo ACH. O lado A nós separamos em duas partes, M e N, de modo que M mais N é igual a A. Tudo bem até aí? Tá claro, gente? Separei aqui só para a gente poder visualizar de uma forma mais clara, né? Então nós temos o triângulo maior, temos aqui o segundo e o terceiro triângulo. Tudo bem?
Então vamos pegar aqui, ó, vamos considerar a semelhança de triângulo, né, porque são todos semelhantes, por quê? Porque ó, esse ângulo, se eu pegar aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, é igual a esse, né? Aqui eu tenho 90 graus, ó. No triângulo maior aqui em cima no A é 90 graus. Se eu olhar aqui para os outros dois, ó, no H é 90 graus também, ó. Então são os três ângulos internos aqui são iguais nos outros dois triângulos. Então esses triângulos são semelhantes, tá? Bom, então vamos lá. Considerando a semelhança entre ABC, que é o maior, e o ABH, tá? ABH é esse aqui, ó. Vamos ver como é que fica. Eu vou pegar aqui, ó, o lado A e o lado C no primeiro, ó. Então, ó, A está para C. Note que o A, ele liga no C pelo ângulo, que tem só uma linhazinha aqui, tá vendo? Ó? A está para C, assim como... Então, aí agora eu vou para o outro triângulo. Eu tenho que pegar a mesma... os mesmos lados, né? Com a mesma sequência, tá? Acompanhando aí direitinho assim a passagem dele, tá? Então, ó, o A passa pelo B e vai até C. Então ele sai de um lado, tem um ângulo aqui de foi separado aqui, ó, uma linha, duas linhas e o reto, né? Então o A vem, passa por esse ângulo de uma linha sobre C. Então é A sobre C. Quando eu vou no triângulo ABH, tá? No triângulo ABH, que está aqui, ó. Cadê o triângulo? Desculpa, o triângulo é o A, o B e o H. Eu vou seguir, ó, a mesma sequência também, ó. C passa pelo ângulo de uma linha, M. C está para M, ó. Então fica assim, ó. Tudo bem, ó? A está para C, ó, começa aqui no A, passa pelo ângulo de uma linha e termina no ângulo reto. Olha isso aqui, ó, o C. O C vem, passa pelo ângulo de uma linha só e termina onde? No ângulo reto. Tá vendo? É essa sequência que eu tenho que fazer. Então aqui eu vou multiplicar em cruz, certo? Vou multiplicar em cruz, e aí eu vou ter que C ao quadrado vai ser igual a A vezes M ou M vezes A, né? A vezes M ou M vezes A. Então tá aí. Então tem a primeira relação importante entre triângulos semelhantes, certo? Vamos para a segunda parte. Agora eu vou pegar o triângulo ABC, o primeiro novamente, e vou para o triângulo ACH, que é esse triângulo aqui, ó. O segundo triângulo aqui, o menorzinho ali. Certo? Então eu vou pegar a relação, primeiro, entre A e B, no triângulo maior, né? Então eu estou pegando aqui, ó, A está para B, ó, o A passa pelo ângulo de duas linhas e passa por B e vai até o ângulo reto, ó. A está para B, como é que vai ficar agora então no segundo triângulo? A está para B no segundo triângulo. Lembra que aqui, ó, o A passa pelo ângulo de duas linhas e vai até o ângulo reto. Então vamos pegar aqui, ó. Quem vai passar pelo ângulo de aqui, ó. B passa pelo ângulo de duas linhas, está para N, termina no ângulo reto, ó. Exatamente isso, ó. Tá? Então aí a gente vai multiplicar em cruz também. A gente vai multiplicar em cruz. Então eu vou ter B ao quadrado, vai ser igual a A vezes N. Então aí uma segunda relação importante, tá? Continuando aí nos mesmos triângulos, agora eu vou pegar a relação entre A e C, tá? Ó, entre A e C. Então, ó, A em relação a C, ó, volta a dizer, ó, o A passa pelo ângulo de uma linha e, ó, e vai até o C que termina no ângulo reto, tá? Então vamos ver aqui como é que fica. O B, né, passa pelo ângulo de uma linha e termina no ângulo reto. Então, ó, B está para H. É isso aí. B está para H. Multiplico isso aqui em cruz. Eu vou ter uma outra relação também importante que a gente precisa guardar, tá?
Então, A vezes H é igual a B vezes C. E vamos para uma terceira possibilidade aí agora. Tá? Agora eu vou pegar o triângulo ABH e o ACH. Aqui, ó, ABH e o ACH, certo? Vamos fazer uma relação aqui. Eu vou pegar no primeiro triângulo H sobre N. Então, H sobre N, ó, o H sobre N. O H, ele passa pelo ângulo reto e termina no ângulo de duas linhas, ó. H sobre N, certo? Vai ser igual a quem? A M sobre N, ó. Tem que terminar no ângulo de duas linhas, ó. M passa pelo ângulo reto, termina no ângulo de duas linhas, né? A relação tem que ter a mesma sequência, né? Para que a relação de semelhança seja verdadeira, tá? Então tá aí, ó. H sobre N é igual a M sobre H. Tudo bem? Vou multiplicar isso aí em cruz novamente, né? Como é que vai ficar? Vai ficar H ao quadrado, que é igual a M vezes N. M vezes N. Então, a nova relação é também importante, hein, gente? Também importante, tá? Tranquilo? Dá uma olhadinha com calma, visualiza bem na figura, porque vai ficar... Que aí você conseguindo visualizar direitinho, isso aqui vai ficando cada vez mais fácil, tá? Então, agora, nós entendendo que, ó, olha no triângulo ABC, nós não tínhamos o lado A? Eu não separei ele em duas partes, M e N? Então, ó, A vai ser igual a M vezes N. Isso aqui a gente tem que entender, né? Visualizar lá, ó, que esse A aqui, ó, é igual a M mais N. A é igual a M mais N. Tudo bem? Então eu coloquei aqui, ó, A igual a M mais N, tá? Quem é... Vou pegar aqui, ó. O A, o M mais o N, tá? O M mais o N. Tá aqui, né? O M mais o N tem que dar A. Tranquilo? E eu sei que, ó, o B ao quadrado é igual a A vezes N, tá? O B ao quadrado é igual a A vezes N. Isso está na relação, né? Aqui, ó. B ao quadrado é A vezes N. Estou pegando as relações que a gente montou aqui em cima, tá? Eu tenho aqui também que o C ao quadrado é igual a A vezes M. Tranquilo? E eu sei que, ó, B... Isso aqui agora eu estou introduzindo essa equaçãozinha, tá? B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é B ao quadrado mais C ao quadrado? Dá uma olhadinha nas equações aqui em cima. O B ao quadrado, quem que é? É A vezes N. E o C ao quadrado? É A vezes M. Então, eu vou colocar isso do lado de cá. Coloquei A vezes N mais A vezes M, tá? Então, ó, esse B ao quadrado aqui está aqui em cima, na segunda fórmula que a gente achou, na segunda relação. O C ao quadrado é a primeira relação que a gente montou. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado vai ser igual a A vezes N mais A vezes M. O A, ele está nas duas parcelas da soma, correto? Então, eu coloquei ele em evidência aqui e ficou M mais N dentro do parêntese. Tudo bem, gente? Tá aí? Vai acompanhando aí, tá? Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o M mais N. Quem que é M mais N? M mais N é o próprio A, né? É o próprio A. Então, eu vou ter agora que P ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A vezes A. E A vezes A vai dar A ao quadrado. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual ao quadrado. Igual a ao quadrado, né? Nós acabamos de demonstrar aqui o nosso teorema de Pitágoras. Tudo bem, gente? Revejam, refaçam, visualize bem para que isso possa ficar bem tranquilo para vocês, tá?